Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, minha gente. Ele está vivo em nosso meio. Aleluia, aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede da barca e achareis. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu do barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas como estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus respondeu: Senhor, tu sabes tudo. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo? Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, querida comunidade, e hoje nós queremos cumprimentar todos os trabalhadores, todas as categorias de trabalhadores, e vamos entregar, sob a proteção de São José Operário, vamos entregar principalmente os desempregados. Os que estão empregados para que permaneçam nos seus empregos, e os desempregados para que consigam trabalho. Nós sabemos que já era um grande problema o desemprego no nosso país. Com a pandemia aumentou muito mais, porque aumentou também as diferenças sociais, a separação, o distanciamento entre ricos e pobres aumentou muito. Quando se vai ao supermercado, sabe que tudo aumentou. Então, hoje a gente entrega a Nosso Senhor pela intercessão de São José Operário. Cada um sabe a sua necessidade no campo de trabalho. Quem trouxe a carteira de trabalho, ou então vai pensar nela, onde ela está, para receber a bênção do dia de hoje, muito importante. Juntamente com São José Operário, a gente coloca também nas mãos de Nossa Senhora. Hoje nós iniciamos o mês de maio, o mês inteirinho dedicado a Nossa Senhora. Todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o poderoso fez em mim maravilhas. É por isso que a Igreja Católica dedica um mês inteirinho de devoção, de oração, e ainda é pouco pelo grande papel teológico que Nossa Senhora representa na nossa salvação. Então, mês de maio, a gente vive a festa da Páscoa, porque o mês de maio todinho ainda estaremos celebrando a Páscoa, são 50 dias de festa, e a gente vai colocando todos os outros motivos para se celebrar. No dia 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima, também uma grande devoção. Faremos então um terço luminoso aqui, onde a gente quer aumentar cada vez mais a nossa devoção. Mês de maio vai acontecer nas famílias, como todos os anos, antes da pandemia acontecer. Tudo isso sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, está vivo e presente em nosso meio, e nós precisamos evangelizar a comunidade, anunciando exatamente isso. Olhemos a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, um momento muito importante, muito significativo na história da igreja. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, aos apóstolos, enche de coragem e de vida. Eles saem pregando sobre o que eles viram e sobre o que eles ouviram. Nós vimos, nós ouvimos, e não só pregando, mas também realizando milagres, curando. E esse foi o grande motivo de escândalo. Como é que esses pescadores lá da Galileia agora estão realizando milagres em nome de Jesus? Milagre muito importante que causou um grande impacto na cidade de Jerusalém e nos arredores. Foi quando Pedro e João estavam entrando no templo e tem um paralítico de nascença pedindo esmola. Estava ali todos os dias, pediu uma esmola aos dois. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A gente não tem a ideia do que isso, o alvoroço que causou na cidade de Jerusalém. Mas as consequências estão registradas aqui. Como
muitas pessoas estavam aderindo à fé naquele novo grupo religioso que estava surgindo, que os judeus chamavam de seita do Nazareno, por causa do testemunho de Jesus de Nazaré, o ressuscitado. Então, as autoridades tentaram proibir, prender os apóstolos e proibiram: vocês não devem mais falar em nome desse Senhor Jesus, que está trazendo muita confusão para nós. Um pequeno grupo que começou a ameaçar a religião judaica tradicional, começou a ser uma ameaça para a desestabilização da religião judaica. E a perseguição, a gente sabe que não foi pouca, foi muito grande. Os apóstolos estavam presos. Quando receberam a ordem de não mais falar em nome de Jesus, eles se levantaram e disseram: nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. E continuaram a sua missão. Levaram uma surra bem grande, voltaram para casa, não arrependidos ou revoltados porque apanharam por causa de Jesus, mas felizes porque tiveram a oportunidade de sofrer por causa do nome de Jesus. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro às vezes dos motivos que nós que estamos aqui queremos desistir de acreditar, queremos desistir de crer. A gente nem levou os açoites ainda, a gente não levou nem chibatada ainda, mas só porque fulana de tal não fez isso, o outro não fez aquilo, coisas tão mesquinhas, diante da grandeza do testemunho de que Ele ressuscitou e está vivo em nosso meio. Pois bem, os apóstolos apanharam, foram presos, foram expulsos de cidade, e quanto maior era o grau de dificuldade e de perseguição, mais eles se alegravam, porque eles tinham a certeza de que estavam no caminho certo. Eu fico muito preocupado quando a igreja está aplaudida demais, quando tem aplausos demais para a igreja. Eu fico preocupado. Eu prefiro ver a igreja perseguida. A igreja perseguida, ela se mantém de pé. A igreja aplaudida demais, ela vai se misturando com os negócios por ali, por acolá. Daqui a pouco a gente vai sendo obrigado a falar o que o povo quer ouvir e não o que precisa ouvir. Por quê? Porque se eu falar o que o povo não precisa ouvir, aí tem gente que diz assim: aí eu vou perder seguidores, aí eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Ou seja, ao invés do evangelho estar no centro, quem está no centro às vezes é o pregador. É o pregador. Imagina a preocupação que às vezes as pessoas que estão preocupadas com seguidores, tem 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. É uma responsabilidade muito grande. A gente tem que seguir Jesus com entusiasmo. Precisamos seguir Jesus com entusiasmo e fazer com que outras pessoas sigam também. Mas a grande tentação no momento atual é a gente deixar Jesus no canto e a gente se colocar no centro. É o pecado da autorreferencialidade. A referência não é Jesus, mas a referência é a gente. Portanto, até nós, da pastoral do dízimo, da pastoral da acolhida, imagine a Pascom, quando a gente estiver achando que a gente está abafando, né? Que a gente está, opa, calma, não é desse jeito não, vamos, quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é Jesus. Essa história de aparecer, você se lembra do jumentinho que carregou Jesus, que entrou em Jerusalém? 8 dias depois o jumento quis voltar a Jerusalém sem Jesus. Os apóstolos disseram assim: homem, não vá não, homem, jumento, né? Não vá não, né? Não vá não, porque você vai levar uma peia bem grande. O jumento: eu vou, porque você viu que domingo, olha, botaram os tapetes para a gente passar, botaram tanta coisa. Ele foi, mas levou uma surra tão grande, expulsaram o coitado da cidade, porque não era para o jumento, era para Jesus. Madre Teresa de Calcutá se encontrou com Dom Helder uma vez em Nova York, e ela disse: ô Helder,
Eu fico tão preocupada quando a gente entra nesses eventos, nesses estádios, lotado de gente, e a gente vai entrando e o povo começa a clamar o nome da gente, bater palmas e tudo mais. Dom Helder disse assim: sabe como é que eu resolvo isso? Eu penso sempre que eu sou o jumentinho de Jesus. Quem está entrando aqui é o jumentinho de Jesus, que carrega Jesus, e as aclamações são para Jesus e não para mim. Ela olhou para ele e disse assim: não tenho coragem não, Helder, mas eu vou dizer, eu sou então a jumentona de Jesus, né? As conversas dos santos, né? Mas sempre para ter o esforço, Jesus em primeiro lugar. Quem tem que aparecer é Jesus e não a gente. É preciso que ele cresça e a gente desapareça. Acontece que nós estamos num mundo de tentações muito grande, que a gente quer aparecer, porque quem não aparece não existe. Quem não aparece não existe. A gente tem que existir para Deus. Quem tem que ver o que a gente faz é Deus. O resto vai acontecendo. Pois bem, os apóstolos ficaram felizes porque tiveram a oportunidade de sofrer por causa do nome de Jesus. Então, a você, meu irmão, minha irmã, quando quiser desistir de ser justo, de ser bom, piedoso, religioso, de desistir do serviço pastoral à sua comunidade por causa de uma pequena perseguição, ao invés de ficar triste, se alegre. Alegrai-vos, porque fizeram isso com os profetas, com os apóstolos, e você vai dizer: nada vai me fazer desistir de acreditar e de servir ao meu Deus. Quanto maior for a perseguição, maior a certeza de que nós estamos no caminho certo. O evangelho de hoje, Pedro com mais 6 companheiros saíram para pescar, passaram a noite inteira, não pescaram nada. Quando voltava já para lavar as redes, viram uma pessoa na beira da praia, já com um fogo aceso, com peixe em cima e pão, e ficaram se olhando, e Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí? Pescaram alguma coisa? Eles disseram não. Jesus olhou para eles e de longe gritou e disse: lancem a rede aí do lado direito do barco que vocês vão conseguir. E foi a famosa pesca milagrosa, que quase que não conseguiam arrastar a rede. Quando disseram é o Senhor, Pedro mergulha na água, vai ao encontro de Jesus. Depois é Pedro que volta para arrastar a rede. Pedro sempre se destacando, porque já tinha acontecido de entregar as chaves da igreja a Pedro. E naquele dia eles têm o 3º encontro com o ressuscitado. E se deu numa refeição, ao partir o pão. O encontro, preste atenção, nunca se dá lá no templo, Jesus que entra e vai pregar para todo mundo, não. Primeiro, aos discípulos de Emaús, quando ele partiu o pão, eles reconheceram o ressuscitado. Agora também, hoje, ao abençoar o pão, o peixe e saciar a fome, ninguém ousava perguntar quem era ele, porque todos já sabiam que era o Senhor. 3º ponto da nossa reflexão: Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, lembram? Agora ele diz sim 3 vezes. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém com os apóstolos, disse assim: estamos indo a Jerusalém, quando chegar lá eu vou ser preso, vão me matar. Pedro disse: não, Senhor, ninguém vai fazer isso com o Senhor, porque eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: tu, Pedro, serás capaz de dar a vida por mim? Pois eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, na leitura de hoje, Pedro se encontra com o ressuscitado. Ele tem a oportunidade agora de reafirmar positivamente: Pedro,
Tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Sim, o primeiro sim. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Terceiro sim. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E não é que Pedro cumpriu a promessa? Lembra que Pedro disse: eu sou capaz de dar a vida por você? Quando ele estava em Roma, Pedro morreu, deu a vida por causa de Jesus. E quando os soldados disseram: você que é seguidor de Jesus, ele disse: eu sou. Pois você vai morrer do mesmo jeito que seu mestre morreu. Humildemente Pedro diz assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Pode me crucificar, mas de cabeça para baixo. Deu a vida por Jesus no coração do império, lá em Roma. Logo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nós? Quantas e quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas e quantas vezes nós traímos Jesus? Mas às vezes que a gente também teve a oportunidade de dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, cuida da tua pastoral, cuida da tua sala de aula, apacenta as minhas ovelhas. Pois então saiamos daqui hoje com a bênção de nosso Senhor. Também nós estamos neste encontro com Ele, com o ressuscitado. Vamos partir o pão, vamos participar da refeição, onde Ele é o pão vivo descido do céu. Que maravilha! Não podemos sair daqui tristes, acabrunhados, com medo, com vergonha. Saiamos daqui para testemunhar: Ele ressuscitou e está vivo em nosso meio. Fiquemos agora todos de pé, com muito entusiasmo, professemos a nossa fé.